Saudações, amados amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. A angústia sobre o povo de Deus. Amados amigos, sabiam que durante o momento do decreto de morte, o povo de Deus vai passar por um período de angústia? Uma angústia mental, uma angústia física. Sabiam disso? A Bíblia chama isso de angústia de Jacó. Esta e outras reflexões daremos o desenvolvimento ainda neste estudo. Quando nós falamos de angústia de Jacó, nós estamos a falar de um período em que o povo de Deus vai estar aflito por causa da sua situação espiritual. Todos os casos já terão sido determinados e decididos. Os filhos de Deus já terão a sua salvação garantida. Estarão apenas à espera da segunda vinda de Jesus Cristo. Só que o que vai acontecer com a sua mente? Eles terão um peso de consciência. Eles vão precisar de ter a certeza do perdão dos seus pecados. Por isso eles vão ficar angustiados durante aquele intervalo. Será um momento em que os filhos de Deus vão fazer orações como nunca fizeram. A Bíblia diz aqui no livro de Jeremias, primeiro vou começar o livro de Gênesis, capítulo 32, verso 22. Aliás, já te vou mencionar. O livro de Gênesis, capítulo 32, verso 22 até 32, nós encontramos a história de Jacó, quando vinha da casa do seu tio Jetro. A história nós a conhecemos. Ele fugiu da casa dos seus pais para a casa do seu tio Jetro. Depois de ter enganado o seu irmão, a bênção ficou com ele. Enganou seu pai, acabou levando a bênção do seu irmão. E ele acabou fugindo para a casa do tio, ficou lá por muito tempo. Depois de tantos anos, ele decidiu voltar na casa dos seus pais. Então, na caminhada para a casa dos seus pais, ele teve a informação de que o seu irmão vinha ao seu encontro. E ele ficou com medo do seu irmão, porque ele sabia o que havia cometido contra o seu irmão. E ele estava com peso de consciência. Estava a tentar refletir: o que vai ser de mim se avistar com o meu irmão? Sabe, algumas vezes há pecados que nós cometemos e que carregamos com eles, carregamos esses pecados todo o tempo da nossa vida. Há coisas que a gente faz que algumas vezes são difíceis de sair da nossa mente. E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó tinha um pecado de mais ou menos de quase 20 anos. Ele teve que avistar com um anjo para que fosse perdoado o seu pecado e que fosse transformado, trocado o nome de Jacó para Israel. E a Bíblia é clara em dizer que, de facto, Jacó confessou seu pecado. O pecado da mentira. Mentiu para o seu pai de que seu nome era Jacó, era Esaú, enquanto era Jacó. Então Deus precisava de purificar esta particularidade. Então ele tinha outro peso de consciência, o caso com o irmão. Ele estava a passar por uma angústia mental, porque ele tinha que lutar com o pensamento de que ele ia ao encontro de seu irmão. O que aconteceria com ele se avistasse com seu irmão? Isso é o que estava a ocorrer na sua mente. Então os filhos de Deus também vão passar por uma situação similar. Chama-se angústia de Jacó. Mas esta angústia só vai acontecer porque os filhos de Deus ainda terão na mente a ideia de que talvez o meu pecado não foi perdoado por Deus. Será que Deus já me perdoou? Vou ler aqui o livro de Jeremias, capítulo 30, verso 7. A Bíblia diz assim: como será terrível aquele dia, incomparavelmente doloroso. Será um tempo de tremenda angústia para Jacó, contudo, ele será salvo. Esta é a nossa garantia. Mesmo que passemos durante aquele tempo por esta angústia mental, nós seremos salvos. Porque também os nossos casos já terão sido decididos e determinados. Por isso não há necessidade de ter medo. Quando chegar aquele período, quando você começar a perceber que está a passar por uma angústia mental, significa que o seu caso está determinado. Só que você terá que passar por esta situação. Será um momento de grande contrição, onde cada um vai ter que refletir em torno do seu caso. Há pontos aqui muito importantes que eu gostaria de levantar e que deveriam, de facto, ser olhados com muita profundidade aqui. Durante esse intervalo do decreto de morte, os filhos de Deus precisam de saber que estarão protegidos e a salvos. Os filhos de Deus devem saber que Deus estará com eles. Nenhum dos filhos de Deus estará perdido porque seu caso já terá sido determinado. Já imaginou o perseguidor atrás de si? Aquele que te perseguia atrás de si, com armas brancas e de fogo para poder tirar a sua própria vida. Isso vai acontecer. E nós vamos nos angustiar. Porque ao ver o perseguidor por perto, nós vamos pensar que já era. Deus não está conosco, então nós seremos eliminados. Mas é a partir daquele momento que virá o livramento. Por isso, não tenha medo. Mesmo que venham angústias, mesmo que venham tribulações, mesmo que ocorram problemas tremendos na vida, lembre-se de que o Senhor Deus estará conosco em todos os momentos. Até neste momento da angústia de Jacó. A angústia que a nossa mente vai carregar. Reflita nesta mensagem e tome a sua decisão.
de estar sempre do lado correto, que é o lado do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.